queridos, vamos continuar sempre aqui, né, no nosso devocional diário. Opa, calma aí que tá meio preguiçoso aqui, meu... Acho que é porque ele tá com outro peso aqui em cima. Então vamos começar o devocional diário. Como sempre, agora a gente tem cantado um louvorzinho. Eu esqueci meu óculos lá embaixo, mas não tem problema não, porque meu óculos é para corte de luz. Vamos começar com um louvor, né? Que segurança sobre Jesus eu já desfruto. Vamos lá, como sempre eu vou... Acho que hoje dá para pegar de Genebra, estou acostumando a ler, né? Porque a letra é bem pequena. E hoje a gente vai para o nosso 14º dia de devocional, tá? O texto baseado é Mateus 11, 28, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente, ó, talão de cheques do Banco de Deus, do Banco da Fé, perdão, de Charles Spurgeon. Essa edição aqui é feita pela Ezion, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma edição de capa dura, é bem cômoda, sabe? Você pode guardar em qualquer canto que ela vai aguentar. Dia 14, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Ontem eu estava escutando uma crítica sobre a nova versão da linguagem de hoje, que a nova versão da linguagem de hoje, na verdade, é uma paráfrase da Bíblia, ela não é a Bíblia real, né? Ela não tem por princípio traduzir o grego e o hebraico. Ela tem por princípio simplificar a primeira versão Almeida. Eu achei muito doido. Mas, de qualquer forma, levanta aquela hipótese que o pessoal da teologia da libertação adora, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, assim contém a palavra de Deus, sabe? O que é um grande problema, na verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 11, 28. É mais fácil que a gente ensine que a NTLH é uma versão que pode ser utilizada para compreensão, mas que para conseguirmos entender melhor, devemos pegar outras versões, como a King James, a própria Almeida Revista e Atualizada, que é uma das melhores, né? E é isso. 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Novamente. Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vamos levantar uma palavrinha de oração antes da gente ler e tomar algumas conclusões aqui da devocional do Spurgeon. Agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por todos os amigos que a gente vem fazendo e pessoas que a gente vem conseguindo agregar alguma coisa, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos falar contigo, podemos viver para Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos viver nesse país livre, onde podemos pregar do Teu amor e viver o Teu querer sem sermos perseguidos ainda, Deus. Auxilia-nos, ó Pai, porque muitas vezes deixamos de lado isso e temos vergonha ou má vontade de falar de Ti, ó Pai. Muitas vezes nos escondemos como os cristãos e não deixamos transparecer aquilo que é o principal, Deus, que é a Tua figura em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais estarmos nos tornando a imagem de Cristo, ó Pai, para que possamos demonstrar ao mundo, através de atitudes e ações, que os Seus filhos são diferentes, Deus. Auxilia-nos, ó Pai, a aprender mais de Ti com essa palavra. Dá-me palavras, ó Pai, dá-me inteligência, ó Pai, dá-me conhecimento. Aumenta a nossa fé e auxilia-nos, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, deixa eu só... Ok. Vamos ler novamente? Mateus, se não me engano, está aqui também. Perdão, já está separado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós, que somos salvos,
encontramos descanso em Jesus. Aqueles que não são salvos receberão descanso se vierem a Ele, pois aquele promete conceder isso. Nada pode ser mais gratuito do que um presente. Aceitemos de bom grado o que Ele nos dá. Você não deve querer comprá-lo nem tomá-lo emprestado, mas antes simplesmente recebê-lo como um presente. Você trabalha sobre o açoite da ambição, da cobiça, da luxúria ou da ansiedade. E Ele vai te libertar desses grilhões. E lhe dará descanso. Você está sobrecarregado. Sim, sobrecarregado. Por pecado, medo, ansiedade, remorso, medo da morte, medo de problemas em geral, né? Mas se você for a Ele, Ele tirará esse fardo de suas costas. Ele carregou a massa esmagadora do nosso pecado para que não precisássemos mais carregá-la. Ele fez de si mesmo o grande portador do fardo, para que todo oprimido deixasse de se curvar sob tamanha carga. Jesus dá descanso. É assim. Você crê nisso? Você submete isso a um teste? Você fará isso afinal? Venha Jesus abandonando todas as outras esperanças, pensando nele, crendo no testemunho de Deus sobre ele e confiando tudo a ele. Se você vier a ele dessa forma, o descanso que ele lhe dará será profundo, seguro, santo e eterno. Ele dá um descanso que se desenvolve até o céu e ele o dá neste dia a todos que vêm a ele. Amém. Tem um negócio muito interessante, né, para a gente comentar sobre isso, que está lá no Sermão do Monte. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que foi a palavra do final de semana lá na igreja que eu tô indo. Queria ver se eu achava. E aí ele fala sobre estamos sobrecarregados, e sim, a sociedade ela nos sobrecarrega de uma maneira que a gente fica perdido, né? Ao ponto da gente não conseguir desenvolver tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Nem nos nossos afazeres. A gente não consegue acabar os nossos afazeres por quanto isso. Ótimo, achei. Se você quiser acompanhar, Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhor que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quantas vestes? Por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis cuidadosos ou ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí que está a chave, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu mal. Então, se você pega essa parte, essa análise, como o mundo massacra a gente, de formas que precisamos pensar no que vamos fazer, estamos ansiosos, estamos com medo, o que vai acontecer, tudo é um grande princípio das ansiedades, né? Da crise de pânico, da síndrome da crise de ansiedade. Tudo isso é vivenciado muito mais frequentemente hoje, a tempos antigos. Tempos antigos a vida era simples, a vida hoje em dia ela é muito on demand, né? Eu sempre falo isso e sempre volto a trazer essa ideia, porque realmente a vida hoje em dia ela é muito agitada, ela te estimula que você responda 24 horas, né? Se no caso você trabalha igual a gente aqui em casa, você depende dos clientes comprarem o seu produto para que você consiga no caso os seus custos, né? Consiga o seu sustento. Você, o tempo todo, você está se encontrando assim, né? Você, poxa, o relógio, o celular vai tocar, o WhatsApp, o Instagram,
Mas a vida é muito mais do que isso, cara. A vida é muito mais do que só você ganhar o dinheiro. E ganhar o dinheiro é importante, honrar suas dívidas é importante, eu quero deixar isso bem claro. Porque por vezes a gente acha que tudo é só entregar nas mãos de Deus e não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: quando a gente coloca isso, os graus de importância das nossas vidas, de qualquer tipo de ansiedade, acima do reino de Deus, isso nos traz o transtorno. Tá? Não estou falando que não deva ser medicado, não estou falando que existam casos e casos e casos, mas em grande parte dos casos de ansiedade, eles vão ser tratados primordialmente por mudanças na sua rotina, mudanças na sua vida. Então, quando ele fala aqui, vou abrir novamente, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é uma concessão do descanso. É uma concessão do descanso porque procurar a Cristo, buscar o seu reino, olha como é que esse texto de Mateus 11, 28 casa muito bem com o de 6:33, né? Se a gente procura as coisas do reino de forma primeira, você não vai se preocupar com as suas próprias coisas. Então você fica sobrecarregado do cansaço, você está carregando muitos fardos, seja de altas responsabilidades, seja do medo, seja da ansiedade, mas esses fardos eles são mais pesados que você não vai ter condição de segurá-los durante muito tempo. Você vai acabar caindo num burnout, numa síndrome bizarra de crises ou pânico, sabe? Porque você não vai conseguir administrar isso de forma, sabe, humana. O ser humano ele não está preparado para tantas pressões. E como eu havia falado, a sociedade ela tem implementado isso na cabeça do ser humano, que a gente precisa estar eternamente preparado como um sentinela, como um vigia, para que possamos resolver qualquer situação em qualquer tempo, em qualquer hora, seja às 3 da madrugada, seja às 2 da tarde. O que é totalmente errado. O ser humano ele precisa descansar, né? Eu estava escutando uma pregação de Charles Spurgeon, ele estava falando sobre o descanso. Por vezes o ser humano não consegue tirar aquele tempo que ele precisa de descanso e isso se torna nocivo à saúde dele, né? Ele não consegue descansar, então ele não consegue entregar os problemas a Deus, mas ele, ao mesmo tempo ele não consegue resolver os seus próprios problemas, porque o seu corpo não está preparado para conseguir resolver, ele não está a ponto de resolução. A ansiedade ela te trava por si só. E quando o seu corpo não está preparado, você se sente débil, você não consegue ter uma pronta atitude a nada. Seja o medo, seja as responsabilidades, seja a própria ansiedade, tudo precisa ser lançado e entregue às mãos de Cristo. Isso é fácil? Não, isso é muito difícil e é um treino diário, né? Por isso que eu estava falando que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, casa muito bem com esse texto que a gente acabou de ler em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Por vezes a gente fica com a cabeça no futuro. Isso não quer dizer que você não tenha que se planejar. Existem didáticas diferentes nesse ensino. Procurar o reino de Deus é diferente de você largar a sua vida a esmo e acreditar que Deus vai enviar do céu todas as respostas. Não, isso é totalmente errado. Isso é a banalização da noção. Entende? O que acontece? Você precisa se programar, você precisa trabalhar. Só que chega um determinado ponto que é isso. A esfericidade do humano acabou. Você não tem como trabalhar 36 horas em um dia, você não tem como trabalhar nem 24 em um dia de forma eficiente. Então, por que a gente fica tão preocupado em resolver coisas, ou se não, uma pessoa doente, como é que a gente pode curar uma pessoa? A gente não tem esse poder, a gente precisa entregar isso nas mãos de Cristo. E Deus é sapiente ao ponto de realizar a vontade dele, acima daquela que pedimos. Eu tinha lido uma vez uma pregação, né, lido mesmo, eu li depois que eu fui escutar no Spotify, do Hernandes Dias Lopes, que ele falava assim, muitas vezes a gente se pega pedindo pedras e Deus nos entrega o pão. Porque às vezes a gente pede para que Deus nos livre de uma situação
que essa situação vai nos ajudar a ajudar outras pessoas ou a crescimento pessoal mesmo, que você possa lidar com situações piores no futuro. Então tudo isso é coligado, né? Tudo isso acontece de uma forma magistral em que Deus te ensina através das adversidades, através das situações, através até dos próprios problemas. O cristão ele não está isento de problemas, ao contrário, o cristão ele está tão enraizado em problemas quanto o ímpio. A única diferença do cristão é que ele sabe a quem ele pode recorrer e ele pode descansar. Por isso que o texto em que Cristo fala, vinde a mim e eu vos aliviarei, é importante. A gente sabe que a gente pode encontrar alívio em Cristo. Tendo nossos problemas, a gente não pode perder de vista a oração. A oração é a forma pela qual a gente pode achegar-se a Deus e achegar-se a Cristo por intermédio do Santo Espírito, pedindo um consolo, pedindo paz, pedindo ajuda, pedindo livramento. Por vezes a gente não imagina isso, mas a oração, o fato de você orar, ele te deixa mais aliviado. Você ajoelha, você cria não é um ritual, entenda bem, mas você se contrasta, entende? Você se prostra, e aí dessa forma você fica muito mais sensível. Se contrasta no sentido de tipo assim, poxa, você toma banho e fica todo bonito, vai sair, não. Você tem que ser humilde, você chega de forma humilde, foi isso que eu quis falar. Você se prostra a Cristo e pede a Ele ajuda e você conta tudo aquilo que você está passando. Se precisar, você chora. Se precisar, você vai falar palavra a palavra. Porque isso, só essa atitude de você conseguir expor o que você sente, vai te aliviar. Cristo pega esse fardo e aí você tem que confiar em Cristo. Porque não adianta Cristo resolver e só você ficar nervoso. Isso é algo que eu tenho aprendido, tá? Você precisa confiar em Cristo, e você confiando em Cristo, Cristo resolverá da melhor forma. A gente pede a Deus, através do Santo Espírito, que Ele venha resolver da melhor forma. Então, que a gente não venha realmente a viver sobrecarregado. E Spurgeon ainda faz um desafio. Jesus dá descanso. É assim. Você crê nisso? Você submete isso a um teste? Você fará isso, afinal? Venha a Jesus, abandonando todas as outras esperanças, ou seja, não pensando nas outras resoluções. O que você resolveu já foi feito, o que poderia ser feito já foi feito, e você pensa nele, você crê no testemunho que Deus afirma sobre ele, e confia tudo ao mesmo. Se você vier a ele dessa forma, o descanso que ele dará será profundamente seguro, santo e eterno. Ele dá um descanso que se desenvolve até o céu, e ele o dá neste dia, hoje, para todo aquele que o invocar. Só chegar a ele cansado. Essa palavra é forte, essa palavra é interessante, é bem propícia para os dias que vivemos, para os dias atuais principalmente. A gente vive dias assim complicados, né? Porque temos a noção de que o mundo todo ele não gira mais. É um dia contínuo, na verdade. O ano é um dia contínuo. Você só tira um tempo para cochilar e aí você já no outro dia está lá. E os meses se passam em segundos quando a gente era criança. Parecia que demoravam, anos e anos e anos para passar, mas na verdade 5, 10 anos passam muito rápido. Você só está atento a problemas, oportunidades, o que você deve fazer, os seus planos, o dinheiro no banco, tudo isso, mas isso não é o principal. O principal é que você tem que se alinhar ao reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, para que todas as outras coisas venham a ser acrescentadas. Porque, vamos pensar numa outra forma, já concluindo. Se a gente tivesse o poder de armazenar riquezas, a ponto de saber, vamos colocar bem prático, o número da Mega Sena, ou se a gente pudesse trabalhar tanto e guardar, esse dinheiro seria usado para quê? Após a nossa morte? Para nada. Para nada. Isso quer dizer que você não tem que procurar uma vida de conforto, uma vida que você possa abençoar outras pessoas? Então, por que a gente tem essa noção de que temos que acumular, temos que correr, temos que fazer além do necessário? O nosso dinheiro, o nosso trabalho, os nossos afazeres, a nossa profissão
tudo isso funciona para a glória de Deus. Não é um papo que você tem que pegar o seu dinheiro e comprar. Não. Tudo isso funciona para a glória de Deus. Então, se a pessoa... Eu vou dar o meu exemplo. Se eu sou professor e eu vejo que uma pessoa precisa de ajuda, não tem motivo de eu não ajudá-la. Eu tenho que ajudá-la como se eu estivesse ajudando um anjo. Por quê? Muitos vão oferecer água, comida e vão estar ajudando anjos, né? Por que essa palavra é falada também? Porque a gente tem que se colocar no local da pessoa que necessita. Então essa palavra ela é interessante porque ela traz consigo várias camadas e subcamadas e níveis e subníveis que a gente pode trabalhar. Mas por hoje a gente encerra. Espero que tenha sido legal, espero que os irmãos tenham acompanhado e estejam acompanhando. E vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia e por mais uma live que a gente pôde fazer. Tá bom? Oremos. E que venhamos a entregar a Deus todas as coisas para alcançarmos o descanso. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui, obrigado porque podemos falar de Ti, obrigado, Pai, por essa palavra, ó Pai, queremos nos achegar a Ti, ó Pai, cansados, exauridos, ansiosos, com medo, cheio de falhas, ó Pai, mas buscamos em Ti, ó Pai, o descanso, ó Pai, buscamos em Ti, ó Pai, o alívio, que sabemos que não nos rejeitará. Ajuda-nos, ó Pai, a entregar a Ti nossos problemas, ó Pai, não segurá-los. Não ser uma pseudo-entrega, Pai, que a gente possa realmente entregar a Ti os nossos problemas e viver desta forma, Deus. Auxilia-nos, ó Pai, a vivermos mais de Ti e colocarmos o Teu reino realmente em primeiro local. Que a nossa vontade seja sempre colocar o Teu reino em primeiro local. Que possamos fazer esse teste, ó Pai. Como o Spurgeon falou, queremos fazer esse teste, queremos entregar a Ti e buscar o Teu reino, Pai, porque dessa forma não nos preocuparemos com as nossas ansiedades, com nossos medos, com nossos problemas, mas nos preocuparemos na propagação do Teu reino, o que podemos fazer por ele. E todas as outras coisas vão acabar sendo acrescentadas, ó Pai. Que cada dia seja levado com o Seu mal e que não venhamos a buscar problemas e atitudes e ações que devemos tomar, ó Pai, porque isso só tem nos feito mal, ó Pai. Que venhamos a confiar em Ti e Te entregar nas Tuas mãos, ó Pai, tudo aquilo que precisamos e necessitamos, ó Pai. Seja vestimenta, seja trabalho, seja saúde, ó Pai. E nesse momento, Pai, gostaríamos de entregá-la a Ti. Te peço, ó Pai, pela saúde dos amigos, pela minha saúde, pela saúde dos irmãos, dos vizinhos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles, ó Pai, manifestando a Tua vontade, o Teu querer na vida de cada um, ó Pai, curando, ó Pai, sabe, protegendo-os, ó Pai, com as Tuas mãos, ó Pai. Senhor, também Te peço pelas portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas, possa trazer novas oportunidades, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai, novos clientes para aqueles que necessitam, clientes antigos, ó Pai, que o negócio prospere, ó Pai, que venhamos a trabalhar sabendo que o nosso trabalho não é para nosso chefe, mas é para honrar e glorificar a Ti, ó Pai, e dessa forma trabalharemos bem melhor. Senhor, também Te peço, além do trabalho, da saúde, ó Pai, por questões financeiras, problemas, ó Pai, que o Senhor possa estar interligando, ó Pai, que o Senhor possa estar com questões, ó Pai, também de famílias espirituais, ó Pai, que o Senhor possa estar trabalhando, ó Pai, agindo e que Teu Santo Espírito possa fluir através de nós nesses locais, ó Pai. Que a gente possa estar representando a Ti, ó Pai. Que não venhamos, ó Pai, a ser, sabe, como Boanerges, ó Pai, que são filhos do trovão, que só chega para brigar, mas que venhamos a resolver, a solucionar, Pai. Auxilia-nos, ó Pai, a vivermos de Ti, ó Pai, e auxilia-nos a termos um ânimo, sabe, brando. A palavra branda, ela sempre vai desviar a ira, mas a palavra dura vai suscitar o furor, ó Pai. Então, que a gente possa ter palavras brandas nesses momentos, ó Pai. Auxilia-nos, ó Pai, e ajuda-nos a vivermos cada vez mais. Ajuda-nos, ó Pai, com a nossa fé, ó Pai, com a nossa confiança, ó Pai, que a Tua palavra sempre chegue aos nossos corações, ó Pai, de forma que possamos ouvi-la e possamos aprender e compreender, ó Pai. Auxilia-nos, ó Pai, que a gente possa trabalhar mais a Ti, ó Pai, possamos fazer mais para o Teu reino em prol da Tua glória, Pai. É isso que Te pedimos, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que oramos. Amém. E é isso, meus amigos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Hoje, talvez, eu consiga gravar um vídeo.
da Gênesis, né? E continuemos, pois, firmes em Cristo, porque podemos levar nossos fardos a Ele e Ele nos aliviará. Ok? Até a próxima, meus irmãos.